A Bruxa de 2015, dirigido por Robert Eggers, é um filme de terror que vai além das convenções tradicionais do gênero, ao abordar o horror de maneira existencial e psicológica. Em um nível superficial, a história segue uma família puritana do século XVII, que, após ser excomungada de sua comunidade religiosa, enfrenta a lenta degradação da fé e da razão devido a eventos sobrenaturais. Contudo, uma análise mais profunda revela temas filosóficos centrais, como a tensão entre o racionalismo e o miticismo, a repressão religiosa e a relação do homem com a natureza e o mal. Agora eu vou explorar essas dimensões sobre três lentes filosóficas principais: o existencialismo, o simbolismo religioso e a relação entre a natureza e a cultura. A natureza do mal e o dualismo. O conceito de mal permeia todo o filme e ele é interpretado através de uma lente dualista, uma visão que remete ao maniqueísmo e ao gnosticismo, onde o mundo é uma constante luta entre o bem e o mal, o divino e o demoníaco. A floresta que circunda a família simboliza o caos e o desconhecido, onde a presença do mal parece habitar. A natureza é vista como algo a ser temido e controlado. O patriarca da família, William, tenta moldar a realidade com sua fé puritana, mas é constantemente confrontado pela força misteriosa e implacável na natureza, encarnada na figura da bruxa e no animal Black Phillip. Filosoficamente, essa visão do mal como inerente à natureza e à existência humana se alinha a uma leitura hobbesiana da condição humana, em que o estado natural é caótico e violento. A família tenta impor ordem e moralidade sobre essa natureza selvagem, mas falha repetidamente, sugerindo que o mal pode ser algo intrínseco à condição humana e não simplesmente a um desvio moral. Repressão religiosa e o feminismo. A repressão, especialmente no contexto do puritanismo, é central na trama. A religião é mostrada como uma força opressora, especialmente na relação ao feminismo. A filha mais velha, Thomasin, é constantemente acusada e responsabilizada por eventos que fogem ao seu controle, o que reflete o tratamento histórico das mulheres na sociedade puritana e sua associação com o pecado e a tentação. O simbolismo da bruxa está intimamente ligado ao feminismo reprimido e ao medo da sexualidade. A sociedade puritana, profundamente patriarcal, vê a sexualidade feminina como uma ameaça ao controle social e moral. A figura da bruxa então simboliza a mulher que rejeita ou escapa dessa repressão. Ao final, quando Thomasin aceita seu papel como bruxa, ela abraça a liberdade que vem da rejeição dos códigos morais e religiosos que a aprisionam. Essa jornada de Thomasin pode ser lida sobre a ótica da filosofia de Simone de Beauvoir, em que a mulher é historicamente definida como outro, ao ser submisso e oprimido pelo homem. A transformação de Thomasin em bruxa simboliza sua emancipação, a passagem do estado de outro para a autodeterminação, libertando-se das expectativas sociais que a constrangem. A dialética entre a natureza e a cultura. O confronto entre natureza e cultura é outro tema filosófico central no filme. A família de A Bruxa é expulsa da comunidade puritana e isolada na fronteira entre o espaço da civilização, a vila, e o da natureza, a floresta. O lar que constrói à margem da floresta representa a tentativa de impor ordem e cultura sobre um ambiente indomável e selvagem. A floresta, com sua escuridão e mistério, é o símbolo da natureza que não pode ser controlada. Em uma leitura hegeliana, essa tensão pode ser vista como uma dialética entre o espírito humano, que tenta transcender e controlar a natureza, e a própria natureza que resiste e desafia essas tentativas de controle.
a destruição da família ao longo do filme mostra a falha da cultura em domar as forças primitivas da natureza, sugerindo que a natureza simbolizada pela bruxa e pela floresta eventualmente triunfa sobre as condições humanas. O simbolismo da cabra negra. Black Phillips, a cabra negra da família, é um símbolo poderoso no filme, representando o paganismo, o satanismo e o caos. O animal é uma referência ao bode de Mendes, uma figura mitológica muitas vezes associada ao diabo e ao culto à natureza indomada e selvagem. No filme, Black Phillips gradualmente assume o papel de uma entidade maligna, servindo como intermediário entre Thomasin e o Sabá das Bruxas. O diálogo final entre Thomasin e Black Phillips simboliza sua escolha pela liberdade e sua renúncia aos valores repressivos da família. Ele oferece a ela a liberdade de viver livremente, que pode ser interpretada como uma libertação tanto do controle patriarcal quanto das amarras do puritanismo religioso. Black Phillips, assim, se torna o símbolo de poder oculto na natureza e do instinto, que triunfam sobre a repressão da razão e da moralidade, a alienação e o existencialismo. Por fim, o filme também pode ser lido à luz da filosofia existencialista, particularmente as ideias de alienação e desespero de Søren Kierkegaard e Jean-Paul Sartre. A família, separada da comunidade religiosa, vive em um estado de isolamento físico e espiritual. A crise de fé que permeia o filme, a constante luta entre acreditar em um Deus que parece distante e impotente ou sucumbir à tentação do mal, reflete a angústia existencial diante de um mundo sem sentido. Thomasin, em particular, encarna essa alienação, desconectada de sua família, de sua fé e de seu próprio lugar no mundo. Ela experimenta uma jornada de descoberta pessoal que culmina em sua aceitação da bruxaria. Ao fazer isso, ela abraça uma fonte radical da liberdade, que pode ser vista como uma manifestação do conceito sartriano de que o homem está condenado a ser livre. A liberdade, porém, vem com a perda das seguranças de que a fé e a moral tradicional proporcionavam. Conclusão: A Bruxa é, portanto, um filme que provoca a reflexão sobre as tensões entre a fé e a dúvida, a natureza e a cultura, e o corpo e o espírito. Filosoficamente, ele pode ser lido como uma crítica ao puritanismo e à repressão religiosa, um estudo sobre o absurdo da existência e uma meditação sobre o papel da natureza na constituição do ser humano. Thomasin, ao final, não é apenas uma jovem que se entrega ao mal, mas alguém que encontra a liberdade em um mundo que desafia qualquer compreensão moral simplista. A bruxa não é apenas um símbolo de horror, mas uma metáfora para a liberdade, a natureza e a aceitação do mistério inerente à existência humana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.